Um rapaz de 19 anos desmaiou após ser estrangulado por policiais militares durante uma abordagem em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os policiais foram afastados. Em outro caso, uma mulher foi agredida e uma casa invadida pela polícia. O caso está sendo investigado. Casos como esses são frequentes em todo o país. O tema de hoje é: a polícia no Brasil é muito violenta? Tudo errado essas perguntas. Começamos com você então, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. O tema do debate de hoje é muito importante. Não, nada a ver, irmão. Complexo, sensível e eu preciso fazer algumas abordagens iniciais. Se quisermos viver em uma sociedade mais harmônica, mais plural e menos violenta, precisamos ter uma polícia que se defenda, que nos defenda, mas que, acima de tudo, respeite principalmente e essencialmente a vida. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, sou prefeito de registro, né? Vamos começar aí pelo óbvio, né? Ninguém deve ser condescendente com abuso de autoridade, especialmente quando há emprego de força excessiva ou prática de corrupção. Qualquer ilícito cometido por agentes do Estado deveria ser apurado e punido, né? Com rigor e celeridade exemplares. Eu acho que isso é ponto pacífico aqui no debate. Mas a pergunta desse programa ela é muito capciosa, né? Que é o seguinte: a polícia é muito violenta? Bom, é muita desonestidade intelectual responder essa pergunta fora do contexto da realidade brasileira, porque aqui a violência é generalizada. E os perigos a que são expostas as forças policiais extrapolam todos os limites razoáveis. Em outras palavras, ser policial no Brasil é praticamente ser um super-humano. Quem você conhece que aceitaria subir um morro dominado por um poder paralelo que tiraniza e explora a população local? Quem que você conhece que se dispõe a encarar criminosos portando arma militar com pistola que chega a disparar sozinha? Quem você conhece que aceita deixar a família, deixar os filhos assustados em casa por 3 salários mínimos ao mês? Em comparação com uma pessoa comum, como eu, como você, espectador, o policial brasileiro é submetido a um nível de estresse, de ansiedade, de tensão que são inimagináveis. Porque esse é um país que se diz em paz, mas que vive em guerra, refém do crime organizado, das facções terroristas. E isso foi potencializado aí por 3 fatores, né? Então, em primeiro lugar, desarmamento civil, mudanças na lei penal e depois sucateamento da polícia. Resumindo, nas últimas décadas, os governos da esquerda desarmaram a população civil e deixaram o cidadão de bem à mercê dos bandidos sem direito à legítima defesa. Paralelamente, com o intuito de blindar grandes corruptos, as elites engravatadas na advocacia e na magistratura criaram brechas processuais e reinterpretaram a legislação para abrandar a punição de criminosos e livrá-los da cadeia. Além disso, políticos, né, que andam de carro blindado e contam com escolta particular, optaram por desprestigiar a força policial, moral e financeiramente. O que vocês acham que aconteceu? Segundo o mapa da violência, 51 mil homicídios em 2003, foi o primeiro ano do governo Lula. Em 2016, o último ano do governo Dilma, esse número superou 7 mortes por hora. Saltou para 61.600 mortes. São 10.500 assassinatos a mais por ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso é o Brasil com a esquerda no poder. Governos tolerantes com o crime. Né? E são tolerantes porque eles próprios, muitos deles, já pegaram em armas ou já assaltaram cofres privados e públicos para financiarem as suas causas ou as suas casas, né? Também sítio, triplex e por aí vai. Bom, o número de homicídios agora, em 2009, então, primeiro ano do atual governo, despencou para 41.600 mortes. Então, é isso mesmo, 20 mil assassinatos a menos que no último ano do PT no poder. Então, o que mudou tão drasticamente? Prestígio presidencial aos soldados, o respaldo à corporação militar, o recorde na apreensão de produtos do tráfico, o uso da Força Nacional intervindo em estados e, sim, o aumento da letalidade policial em confrontos com o crime organizado. Alguém tem dúvida que isso fez reduzir a criminalidade violenta? Mas solucionar esse caos na segurança pública, gestado pela esquerda brasileira, não é um desafio para uma eleição, é um desafio para uma geração.
Enquanto isso, né, o cotidiano de milhares e milhares e milhares de policiais é o mesmo. Eles continuam submetidos aí a condições desumanas de trabalho, correndo riscos incalculáveis e recebendo em troca um salário bem modesto e bem injusto, para falar a verdade. Assim como é injusta a cobertura parcial que a imprensa militante faz do trabalho da polícia. A mídia enviesada trata a exceção pela regra, né? Como eu posso generalizar que a polícia é violenta se apenas uma ínfima minoria se comporta assim? Se eu vier aqui falar que o Congresso de ontem era comprado ou que o STF de hoje é um tribunal autoritário, na hora eu vou ser acusado de generalização, né? Só que reparem que o percentual de políticos corruptos no Congresso ou de ministros arbitrários no STF é muito, mas muito maior que o percentual de policiais que cometeram algum tipo de violência com a população de bem. Então, para fechar, vamos voltar à pergunta do debate. A polícia no Brasil é muito violenta? Bom, entre civis e militares, o Brasil tem mais de 500 mil de policiais. Eu me recuso a rotular uma classe de heróis com base em indivíduos corrompidos. Se a ideia for essa, seria interessante a gente debater no futuro outras categorias profissionais, com base aí também em questionamentos generalizantes. Por exemplo, os políticos no Brasil são muito bandidos? O STF é muito autoritário? Ou quem sabe, o jornalismo brasileiro é muito enviesado? Fica aí como sugestão. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Vamos lá então ao debate. Augusto e Caio, por favor. O que eu acho? Eu acho que fica bem claro da fala do meu debatedor que o que a gente tem aqui pela frente é a redução de um problema absolutamente complexo que envolve uma série de variantes a uma discussão quase que binária e, mais do que isso, que reforça o uso da violência como salvação. Dizer que violência policial, aumento de índice de criminalidade tem alguma relação com esquerda e direita, com o governo do PT, PSDB, é fugir completamente da realidade. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de como é feito o enfrentamento ideológico da violência. Sim. Dizer que os engravatados, sempre os engravatados da advocacia, são lembrados aqui, criando brechas. Que tipo de brecha foram criadas nos últimos anos que facilitaram a vida de qualquer criminoso? Nós temos a terceira maior população carcerária que só para de subir. O outro ponto é com relação às mortes e as condições de trabalho dos policiais. Aí eu concordo, isso fazia parte da minha fala inicial. O policial precisa ser muito melhor valorizado, não apenas em material, não apenas em salário, mas diante desse índice que eu tomei conhecimento hoje, fazendo uma pesquisa para esse debate, de que o número de policiais que se suicidaram é maior do que aqueles que morreram durante o serviço. A saúde mental do policial é algo que precisa ser preservado, até porque um policial com algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, é mais um problema na rua. E a gente vai olhar os números reais das mortes policiais e, infelizmente, é um outro número chocante. 78% dos policiais que morreram fora do serviço. Por quê? Porque o policial tem que fazer bico. Isso é uma realidade de qualquer grande cidade. Nós sabemos, o policial militar ele tem que fazer bico de segurança em vários lugares, bico de vários outros tipos, fazendo com que ele fique muito mais vulnerável. Então, a vulnerabilidade do policial, muitas vezes, ele se dá após o serviço. E esse número, para mim, é espantoso. Eu achei que fosse, para ser bem sincero, uma média de 50%. Me assustou muito, e esse aqui é um número do Fórum Nacional de Segurança Pública, ou seja, um número bastante confiável, que 78% dos policiais que morreram fora do serviço. E aí, só para eu fechar um pouco a questão da violência policial, e assistindo o vídeo que há pouco nós pudemos assistir, a abordagem policial e os erros na abordagem policial que muitas vezes causam essa violência, que não é a regra, volto a dizer, mas é uma exceção que não pode existir. A gente não pode ter uma massa podre dentro da polícia. Caio? Bom, doutor, primeiro cumprimentá-lo aí sobre a boa ponderação sobre generalização, né, que é uma coisa que de fato tem que, aí, na medida do possível, ser retirada do debate público, né? Eu achei muito interessante o dado também que você trouxe sobre suicídios. É assustador, aqui, né? Obviamente, a nossa solidariedade
aí as famílias, aos familiares, né, desses policiais que, por causa desse ambiente de guerra, de estresse, completamente desamparados pelo Estado que os emprega, se veem numa situação pessoal de tamanho desespero que preferem tirar a própria vida. Eu acho que esse dado ele é bem ilustrativo sobre o drama das polícias aqui no Brasil. Quando eu me referi às brechas, né, no sistema legal brasileiro, eu estou falando, por exemplo, na impossibilidade de prisão após julgamento em segunda instância. Isso era ponto pacífico no Brasil, essa possibilidade. O Brasil é o único país do mundo, né, que espera o trânsito em julgado da sentença para encarcerar os seus grandes bandidos. Também estou falando do relaxamento de prisões cautelares, né, cada vez mais comum aqui no Brasil. Também questões relacionadas à progressão de regime. A gente tem uma súmula do STF que impede, aliás, que permite que aquele prisioneiro, né, aliás, aquele encarcerado que tiver no sistema fechado, se não tiver vaga no semiaberto, ele é colocado automaticamente em regime aberto de liberdade. Isso sem falar nas saídas temporárias, em que a gente vê questões absurdas como uma filha que matou os próprios pais ter uma saidinha, né, de Dia das Mães e de Dia dos Pais. Isso é uma conquista da periferia, doutor? Claro que não. Isso é uma conquista das elites engravatadas, da advocacia, da magistratura. Não, isso está na Constituição, Caio. Está na Constituição de 88, não é conquista de ninguém. Não, isso são todas reinterpretações ou reformas à lei penal nas últimas décadas, quando a esquerda esteve no poder. Nossa, eu não vou discutir fatos, eu posso discutir opiniões, interpretações, mas não os fatos históricos. O julgamento da prisão, segunda instância foi agora. Né, a reforma da lei penal, elas todas vêm depois da década de 80, então não há o que se falar a esse respeito. Bom, sobre o mito do encarceramento em massa, né, você falou que o Brasil prende cada vez mais e ainda é muito pouco, né? A gente tem aí 400, 500 mil mandados de prisão em aberto. A gente vive num país em que nem 10% dos homicídios são solucionados. Como falar que esse país prende demais, né? Então, isso não faz sentido nenhum. E eu fui muito claro na minha fala. Obviamente, a gente não aplaude, a gente não incentiva, a gente não endossa a violência policial contra o cidadão de bem. Inclusive, é muito provável que isso seja um reflexo dos mesmos problemas que levam alguns desses profissionais ao suicídio. Mas a letalidade da força policial em confronto com o crime organizado acaba por reduzir os índices de mortalidade em geral. A gente viu isso, por exemplo, com redução de quase 60% nas mortes quando teve intervenção da Força Nacional no estado do Ceará. A gente viu isso na intervenção do Rio de Janeiro. Houve sim recorde de aumento da letalidade policial, houve sim dano colateral, isso não pode ser minimizado nem invisibilizado, mas o fato é que no frigir dos ovos a gente teve uma redução de até 1/5 na criminalidade violenta, em outras coisas como roubo de carga e outras coisas do tipo. Então, eu acho isso importante. Sobre o recorte racial e o recorte social que você fez, eu acho muito importante, né, que o espectador da CNN esteja atento aos dados para que ele não seja manipulado. Por exemplo, quando se fala em cor e perfil socioeconômico da vítima, é fundamental saber qual é a cor e perfil socioeconômico do suposto agressor. Então, não adianta vir aqui e falar que um percentual muito grande das vítimas é negra e pobre, quando a gente não sabe qual o perfil desse agressor, porque senão a opinião pública é condicionada para achar que o fator determinante pode ser racismo. Muitas vezes, a gente já falou isso daqui, é uma questão muito mais relacionada à renda. Pessoas pobres vivem em regiões mais tiranizadas por quem? Pelo crime organizado. Então, uma culpa que, na verdade, né, dessas facções terroristas acaba recaindo sobre os ombros já sobrecarregados dos policiais. E outra coisa, é importante você falar, você trouxe mais ou menos essa informação, mas é legal quantificar isso. Quantas das supostas vítimas tinham alguma passagem pela polícia? E num segundo momento, quantas dessas, se não tiverem tido uma passagem pela polícia, estavam suspeitas de estarem cometendo algum ato ilícito? Então, isso é muito importante para a gente isolar a questão do racismo e não sair fazendo uma generalização e acreditar que aquelas pessoas que estão lá, sabe, trabalhando duro para garantir a proteção da sociedade, estão, na verdade, ameaçando a sociedade. Isso é uma inversão de valores e existe muito viés político nessa interpretação. E para fechar, eu queria comentar também sobre a invisibilização das minorias dentro das forças policiais. Porque a gente vê, né, policiais mulheres, então falar da questão de gênero, policiais negros, falar da questão racial, e policiais homossexuais, falar da questão de orientação sexual, que quando são vítimas, ficam invisibilizadas do debate público e ninguém comenta absolutamente nada. Então, de novo,
percebe-se vamos dizer assim, aquele abraço seletivo do progressismo. Afinal de contas, quem enxerga o mundo de uma forma binária só consegue ver as pessoas em branco e preto como opressores ou oprimidos e acham que a força policial é uma força opressora, quando na verdade ela é uma força protetora e é para eles que vocês ligam quando tem algum problema na casa de vocês. Temos mais 4 minutos antes dos argumentos finais, então, dividam aí o tempo, por favor. Evidente, Caio, que as polícias, principalmente a polícia militar, que tem a função de fazer o policiamento ostensivo, é para quem a gente liga quando a gente sofre. A gente tem que muito agradecer que sim, que esses homens e mulheres, volto a dizer, com salários baixos, com uma baixa condição, conseguem prestar um serviço de dignidade, conseguem responder muitas vezes de forma extremamente rápida um chamado. Mas isso não exclui o fato de que, Caio, isso aqui não é generalização, não é um discurso binário de raça ou de qualquer coisa semelhante, quando é um fato concreto que o jovem negro da favela tem que sair com a nota fiscal do celular no bolso. Quando ele vai dar um passeio de bicicleta com os amigos, ele tem que sair com a nota fiscal do bolso. Porque se ele é parado por um policial militar numa situação dessa, ele vai ter que mostrar a origem do bem, bem diferente do que acontece em áreas nobres da nossa cidade, que também é diferente do que acontece com a presença policial. Aqui na cidade de São Paulo, nos bairros nobres, a gente tem um policial para cada 280 habitantes. Na periferia, um policial para cada 1.600 habitantes. Então, há um corte, sim, há um corte racial, inclusive na abordagem policial. Para finalizar, para deixar você com tempo, Caio, eu fiquei bastante contente de ouvir hoje uma afirmação do governo do estado de São Paulo, que vai implementar aqui um plano de retreinamento da Polícia Militar, investindo um valor bastante alto para fazer um novo treinamento de soldados, de cabos, de tenentes dentro da Polícia Militar. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Já estamos nos argumentos finais. Caio, por favor. Caralho! Eu acho que, bom, todo policial ele tem plena consciência de qual é a abordagem correta. A gente tem que parar para pensar em quais são as motivações, inclusive as motivações psicológicas, do ponto de vista inconsciente de um policial que dá vazão à sua frustração, à sua ansiedade, exercendo de maneira arbitrária a sua autoridade. Isso é uma obviedade. O governador quer retreinar os policiais de uma coisa que eles já sabem. Quer melhorar a vida não só das pessoas que são abordadas, mas também de quem aborda, então dê mais segurança para o policial. Ele precisa ter estofo jurídico, ele precisa saber que o governador está garantindo a segurança dele, né, e que ele também não é ele e a sua família não são reféns do crime. E um dos critérios para isso é justamente uma progressão financeira. Afinal de contas, né, você precisa que o policial fique num país que é tiranizado pelo crime organizado, você precisa garantir um transporte com segurança, não só para ele, mas também para a família. Ele precisa, sim, morar numa região que não é dominada pelo tráfico organizado. E por aí vai. E assim, só para falar um último aspecto da sua fala, doutor, quando você falou da função da pena, a função da pena ela não é apenas prevenir o crime, ela também é dar a justa punição para o crime. E é disso que a gente fala quando a gente critica a progressão de regime, saída temporária e todos esses benefícios que corroboram para que o Brasil seja o país da impunidade. Augusto, argumentos finais? Não, eu estou louco para que esse tema surja, exatamente, progressões de regime. Não, progressões de regime e supostas brechas legais, porque eu vou poder explicar para o espectador que não é bem assim. Então, em linhas gerais, o que eu tenho a dizer é que, de fato... Augusto, obrigada. Boa noite, até amanhã. Caio, obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site